Fala, rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? E mais uma aula na nossa empreitada para poder praticar conceitos importantes para provas militares. Hoje a gente vai tratar de um tema na forma de exercício. Já tivemos esse tema na forma de teoria, que tem a ver com relação à geometria molecular e polaridade, tecnicamente falando. Semana passada a gente estudou as forças intermoleculares, perfeito? Então, aqui a gente vai fazer um bloco de questões, geralmente entre 7 e 12 questões, dependendo do tempo, e vamos dar sequência, beleza? Nós temos na primeira questão algumas fórmulas moleculares e os ângulos de ligação correspondentes, e, para a gente determinar quais são as geometrias envolvidas. Bom, podemos memorizar pelas geometrias. 180 graus é geometria linear. 109 graus e 28 minutos é tetraédrica, com 105 graus a água é angular, e no caso com 107 graus piramidal. Se não der para gravar, nós temos também, dessa forma, nós temos também a questão das geometrias, porque no caso do CH4, nós temos 5 átomos com um átomo central. Isso sempre vai ser tetraédrico. Lembrando que essa aula aqui é de exercício direto, tá? A aula de teoria explicativa com mais detalhes, já tem outro vídeo sobre isso. Aqui vamos fazer só no modo prático mesmo. O BeH2, lembrando que o berílio ele tem comportamento covalente. Então, o berílio ele faz uma ligação com o hidrogênio em cada lado, fazendo geometria linear. No caso, eu tenho 3 átomos envolvidos e a gente não tem nuvem eletrônica no centro molecular. No caso do NH3 e do H2O, fazer o H2O aqui. No caso, o oxigênio faz 2 ligações químicas, ele está no centro e tem um par de elétrons fora das ligações, que a gente chama de nuvem não ligante. Desta forma, ele não pode mais fazer geometria linear, ele fará geometria angular. Então, 3 átomos envolvidos e o átomo central tem nuvem eletrônica fora da ligação, geometria angular. E no caso do NH3, mesma coisa. O nitrogênio tem 5 elétrons, ele faz 3 ligações para poder fechar o seu octeto. E fica com 2 elétrons aqui por fora. Se eu não tivesse esses 2 elétrons, ele teria geometria de triângulo ou trigonal, mas nesse caso será piramidal. Aqui o assunto de geometria não é de polaridade, então, para essa primeira questão, a gente tem a letra A como resolução. Angular, piramidal, tetraédrica e linear, beleza? Já vamos para a próxima questão. Lembrando, tem vídeo de teoria, quem precisar, só pedir o link. A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis, A. Determine as fórmulas dos compostos mais simples que se formam entre os elementos. Compostos mais simples. Então, compostos mais simples significa menor quantidade possível entre hidrogênio e carbono e hidrogênio e fósforo. E letra B, qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando os pares de elétrons? Bom, eu vou fazer a letra A meio que junto com a B, mas primeiro, hidrogênio. Hidrogênio tem número atômico 1. Distribuição eletrônica dele, 1s1. É até boa essa questão porque a gente vai montar as ligações todas e depois mostrar as geometrias. Então, é uma questão trabalhosa, porém completa. Se o hidrogênio é um S1, ele só tem um elétron em sua camada de valência. No caso do hidrogênio, ele só vai fazer uma ligação química. No caso do carbono, número atômico 6. Aí tem distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Então, ele tem 4 elétrons em sua camada de valência. Então, ele
Como a maioria dos elementos químicos faz octeto, tem estabilidade com 8 elétrons, será com 4 ligações. E no caso do fósforo, número atômico 15, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Isso vai totalizar 5 elétrons na camada de valência e 5 ligações. 5 ligações não, perdão, 3 ligações. Olha o que aqui rola. Letra A, ele quer saber as fórmulas dos compostos mais simples. Então, vamos fazer letra A com calma aqui embaixo. Na primeira parte, ele diz que é hidrogênio e carbono. Carbono precisa fazer 4 ligações. Então, ele tem que ter 4 traços. E é necessário colocar um hidrogênio em cada um. Ou seja, cada hidrogênio faz uma ligação e cada carbono ele precisa fazer 4. Então, são 4 hidrogênios para um carbono. Entre hidrogênio e fósforo é a mesma coisa. O fósforo faz 3 ligações e cada hidrogênio vai fazer uma. Então, eu preciso de 3 hidrogênios para um fósforo. Então, as fórmulas mais simples aqui seriam CH4 e PH3. Resolvendo aqui a primeira, letra A. Na letra B, está perguntando a geometria. Aqui na letra A, eu não apliquei a geometria de fato. Só apliquei a montagem das ligações, de forma simplificada. Agora, na letra B, o que vai acontecer? Agora, a geometria de fato. No CH4, o que acontece? Eu tenho 5 átomos no total e um átomo central. Para redistribuir essas ligações de maneira que elas ocupem, que as ligações se afastem mais no espaço, essa é a geometria que vai ser adotada. Aqui teremos um tetraedro. Geometria de tetraedro ou tetraédrica. E para o pH3, cabe lembrar que a gente tem aqui um par de elétrons não utilizado. O carbono ele tem 4 elétrons e usa os 4 nas ligações que vai fazer. O fósforo ele tem 5 elétrons e usa 3 nas ligações. Então, esse par de elétrons que vai ficar solto das ligações vai promover o rebaixamento ou afastamento das ligações que já estavam ali, formando uma geometria com formato de pirâmide, que na química é chamada de geometria piramidal. E o tetraedro aqui, no caso da química, é chamado de geometria tetraédrica. Era uma questão discursiva, então é isso. Tá aí, tá feita a segunda questão. Bora para a próxima. A ureia é o produto mais importante da excreção de nitrogênio pelo organismo humano. Na molécula da ureia, formada por 8 átomos, o carbono apresenta 2 ligações simples e uma dupla. O oxigênio, uma ligação dupla. Cada átomo de nitrogênio, 3 ligações simples, e cada átomo de hidrogênio, uma ligação simples. Átomos iguais não se ligam entre si. Isso é importante, hein? Átomos iguais não vão se ligar entre si. Isso é bom saber. Baseado nessas informações, escreva a fórmula estrutural da ureia, representando as ligações simples por um traço e as ligações duplas por 2 traços. Nesse caso aqui, é uma construção de... É uma construção de molécula orientada. Então, nesse caso aqui, vamos começar pelas ligações duplas. O carbono ele vai apresentar 2 ligações simples e uma dupla. A dupla vai ser feita com oxigênio, porque o texto está afirmando isso. Se o oxigênio faz dupla e o carbono faz dupla, naturalmente só vamos poder ter essa ligação dupla em particular. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos dois átomos
de nitrogênio. E eles não se encostam, porque não tem átomo repetido um próximo do outro. Quer dizer que essa situação aqui, N-N, não vai acontecer. O texto está dizendo que isso não ocorre. Então, se isso não vai ocorrer, alguém tem que ficar no meio deles, que vai ser o carbono mesmo. Porque o carbono tem duas ligações simples para fazer, então é ele quem vai separar os nitrogênios. Estão separados. E agora cada nitrogênio tem que fazer mais duas ligações, porque ele faz três. Então, é, e faltam 4 hidrogênios para serem colocados. Então, aqui eu vou ter 1, 2 de um lado, 1, 2 do outro. Essa aqui vai ser a estrutura da ureia. Ou, ainda simplificadamente, isso aqui é estrutura sem falar da geometria, tecnicamente falando. Já seria a fórmula estrutural da ureia. Se eu aplicar a geometria, vai ser algo mais ou menos assim. Que seria similar a um trigonal planar, tecnicamente. Mas, enfim, fechou a terceira. Bora para a próxima. Quarta questão. A melhor representação para a fórmula estrutural para a molécula de óxido de carbono. Primeiro que aqui estamos entrando em ligação covalente mesmo, de fato, né? É uma revisão até importante. Que a gente está vendo revisão desde montagem de ligação covalente até geometria. Mas falando das ligações covalentes, carbono, número atômico 6. 1s2, isso aqui é distribuição eletrônica. 2s2, 2p2. Então, carbono terá 4 elétrons na camada de valência, como eu estou mostrando agora. No caso do oxigênio, tem número atômico 6. 6 não, 8. Então, teremos 1s2, 2s2, 2p4. Totalizando 6 elétrons na camada de valência. E como são dois oxigênios, vamos escrever um de cada lado com os seus 6 elétrons. O que vai acontecer? Lembrando que, a não ser que estejamos lidando com hidrogênio, por exemplo, o objetivo é chegar a todo mundo com 8. Para cada ligação química, é necessário ter 8 elétrons. Vamos começar com o oxigênio. Ele tem 6. Primeira ligação montada, 7. Segunda ligação montada, 8. Está resolvido. O carbono agora passou a ter 6, com essas duas ligações. Esse oxigênio da esquerda está com 6. Montou a primeira ligação, 7. Montou a segunda ligação, 8. E agora o carbono passou a ter 8 também. Se todos estão com 8, a ligação covalente está feita. Essa aqui vai ser a fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural, né, que a questão está querendo, é só trocar os retângulos por traços. Ou seja, a letra C vai ser a nossa resposta para marcar. Beleza? Bora para a próxima questão. Os compostos BF3, SO2, pH3 e CO2 são moléculas de configuração espacial, respectivamente. Primeira coisa, configuração espacial é o mesmo que geometria. Primeira coisa. Segunda coisa, para saber geometrias, tem que saber as ligações químicas que os elementos vão fazer. Outro macete que se tem é pela família que eles estão. Todos os elementos são representativos, ou seja, só acaba em S ou P. E aqui, no caso, o bóron está no grupo 13. Então, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. No caso dele, é uma exceção, ele vai fazer só 3 ligações. Tem só 2 exceções aqui, hidrogênio e bóron, que é o B.
Flúor está no grupo 17, é só pegar o último número, ele tem 7 elétrons. O padrão é chegar até 8, então o flúor só pode fazer uma ligação, um retângulo ou um traço. Enxofre e oxigênio são da mesma família, eles são no grupo 16. Então eles têm 6 elétrons na camada de valência, tem que fazer 2 ligações para chegar a 8. Fósforo é do grupo 15. O grupo 15 quer dizer que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Nesse caso, ele tem que fazer 3 ligações. É mais rápido fazer dessa forma e a gente só sabe disso olhando para uma tabela periódica, tá? No caso, eu já tenho esses grupos na memória, mas olhando para a tabela vocês conseguem ver. Hidrogênio ele é uma exceção, ele tem só um elétron e faz uma ligação. Ele e o boro são exceções. E o carbono ele é do grupo 14 e ele vai fazer, ele tem 4 elétrons, então ele vai fazer 4 ligações. Então, para poder fazer as geometrias de cada um, é necessário ter isso aqui em mente. Vamos começar pelo BF3. O boro faz 3 ligações e o flúor faz uma. Então, o boro fica no centro e os átomos de flúor vão ficar afastados da melhor forma possível. Então, eu faço uma ligação com flúor, uma ligação com flúor, uma ligação com flúor. Então, eu tenho 4 átomos no total e no meio não sobrou elétron nenhum. Então, eu tenho uma geometria trigonal. Se aparecer a palavra respectivamente, quer dizer que a ordem das moléculas é a ordem das respostas. Tem que começar com trigonal. Então, acabou a letra B, então acabou a letra E. Próximo, SO2. O SO2 é particularmente mais chatinho, porque o S, aqui com o SO2, tem um probleminha. Primeiro que a primeira ligação vai ser essa dupla aqui. Ambos têm que fazer 2 ligações e aqui já está feito. Só que, no caso do enxofre, ele gasta 2 ligações para fazer as ligações covalentes simples. E aqui é uma aula já mais distante aqui do nosso curso, que é ligação covalente dativa, que é quando o elemento químico que está no centro faz o empréstimo de 2 elétrons diretamente aqui. Então, na prática, nós temos essa parte espacial acontecendo, mas ainda temos uma sobra de 2 elétrons aqui em cima, o que vai promover o rebaixamento dessas ligações. Ou seja, essas ligações não ficarão em linha reta, elas ficarão angulares. Então, aqui no caso, o nosso amigo SO2 ele tem geometria angular. Trigonal com angular, a letra D já pode ser eliminada, porque não é linear. Próximo, pH3. Se eu não me engano, eu já fiz o pH3 antes. O P ele tem essa dupla ligação, esses elétrons fora da ligação, e ele vai se ligar com 3 hidrogênios. Qual que é o problema? Esses elétrons aqui de cima vão promover o rebaixamento dos hidrogênios. Então, o que vai acontecer é simplesmente este rebaixamento. Desta forma, teremos essa configuração aqui sendo feita. Geometria piramidal. Então, a letra A já acabou de ser eliminada. Quer dizer que o CO2 vai ser linear, porque o carbono ele vai fazer dupla ligação com o oxigênio de um lado e dupla ligação com o oxigênio de outro, e ficará sem elétrons para rebaixar as ligações. Então, aqui no caso, letra C para a gente. E vamos lá, bora para a próxima. Essa questão 6 aqui, ela é um pouco mais exigente, porque primeiro que tem 9 moléculas, e para saber quem é polar e quem é apolar, a pessoa tem que estar muito afiada na geometria. Então, vamos começar. A letra A eu tenho H-BR, que configura a geometria linear. Quando a geometria é linear, eu preciso ver se os átomos são iguais ou diferentes. No caso aqui, eu tenho só 2 átomos e são diferentes. Então, teremos a letra A como polar.
Na letra B, por exemplo, eu tenho só dois átomos. Com dois átomos, a geometria é sempre linear, mas com átomos iguais favorece a apolaridade, porque átomos iguais quer dizer que os elétrons são puxados com forças iguais. C. CH4, no caso, ele vai ter essa geometria que a gente já viu que é tetraédrica. E a geometria tetraédrica, ela não é polar automaticamente. Temos que utilizar a regra da igualdade ou desigualdade de átomos. O átomo central não conta. Os átomos que estão ao redor do carbono é que contam para a polaridade. E no caso, são todos iguais. Se os átomos ao redor do carbono são todos iguais, é apolar também. Só tem duas geometrias que são polares automaticamente. E a primeira vez que isso vai acontecer agora, inclusive, na letra D. Porque a geometria do NH3 ela será piramidal, por conta do efeito desse par de elétrons. E todas as vezes que esses elétrons ficarem circulantes, teremos molécula polar. Esse par de elétrons, ele não apenas rebaixa as ligações, mexendo na geometria, como também aumenta a reatividade e polaridade da molécula. Então, nós temos aqui uma molécula polar no NH3. Na letra E, nós temos a água, que é outro exemplo de polaridade, porque nós temos dois pares de elétrons aqui sobrando, a geometria é angular, e todas as vezes que a geometria for angular, nós temos molécula polar também, sem exceção. Então, piramidal e angular são sempre polares, e as outras geometrias dependem se temos átomos iguais ou não, ah, na molécula. No caso do CO2, que eu já tinha feito anteriormente, ele vai ter essa geometria aqui, que é linear, mas os átomos ao redor do carbono são os mesmos. Então, nós temos uma molécula apolar. Na letra G, nós temos CH2O, cuja estrutura vai ser essa aqui. E aqui nós teremos uma geometria trigonal. Na geometria trigonal, temos que ver se os átomos são iguais ou diferentes. Esse oxigênio já é diferente dos outros dois. Então, ele é trigonal e polar. Lembrando que já tem uma teórica sobre isso também. Ah, let... Aliás, letra G, letra H, SO2. O SO2 também já foi feito antes aqui por mim. Eu vou só aqui diminuir um pouco o trabalho, já tem isso gravado também. Ele tem geometria angular, e se ele é angular, automaticamente ele é polar. A questão está focada se é polar ou apolar, então aqui estão as respostas. Letra I, H2S. O H2S ele é muito parecido com H2O, porque S e O são da mesma família. Então, ele vai ser angular e polar também. PCl3. O cloro só faz uma ligação cada um, e o fósforo tem dois elétrons não utilizados. Então, aqui vai ser o quê? Piramidal e polar. Todas as piramidais são polares automaticamente. Na letra K. Não, eu pulei um. Sem querer, eu pulei um. Isso aqui Então, rapidinho. Isso aqui é a letra J. Esse aqui foi a letra K, perdão, pulei um, pulei a letra I, que é o CCl4. Só que o CCl4, ele tem geometria tetraédrica, e os cloros são todos iguais. Ele é A, O, Lá. E no caso da letra L, o H, C, N, ele é linear.
mas ele tem átomos diferentes da do carbono, então ele é polar. Então é isso, rapaziada. Questão realmente mais trabalhosa aqui da nossa lista até agora, né? Mas resolvida. Vamos embora. E a nossa derradeira questão de hoje, a última para a gente comentar. Semana que vem a gente volta para mais exercícios sobre esse tema aqui. Perfeito? Quem está no grupo do WhatsApp é só procurar a aula em questão que tem a teoria toda. Aulas no plural, né? Vamos lá. 7. Apesar de a eletronegatividade do carbono ser 2,5 e a do flúor ser 4, a molécula de CF4 é apolar. Explique por quê. Tecnicamente, o que acontece é que quando a gente faz uma ligação química entre dois elementos, eles têm eletronegatividades diferentes. O carbono tem 2,5 e o flúor tem 4. Quando existe uma diferença de eletronegatividade alta, assim, aqui no caso é de 1,5, nós temos uma ligação, atenção, é apenas a ligação covalente polar. O que é importante, o que é interessante, só que quando a gente vai fazer isso por CF, isso gera um vetor polaridade, ou vetor dipolo conhecido como μ, letra grega. Só que quando a gente vai fazer o CF4, se a gente pegar os vetores polaridade, cada vetor, o vetor polaridade, ele vai na direção do elemento mais eletronegativo, que no caso é o flúor. Então, por um conceito até da física, dois vetores no mesmo sentido, perdão, na mesma direção em sentidos opostos, eles fazem o quê? Se cancelam. Então, esses dois vetores já se cancelaram. E a mesma coisa vai acontecer aqui com esses dois vetores. O vetor resultante é quanto? Zero. Se o vetor resultante é zero, nós temos uma molécula apolar, porque todos os vetores se cancelaram. Então é isso aí, rapaziada. A gente se vê na próxima aula com mais exercícios. Falou!